Boa noite, aqui quem fala é o Guerreiro Sombrio. Antes, porém, de mais nada, eu peço que compartilhem o vídeo. Um dos relatos de família que mais me aterrorizou durante a vida foi este, contado por minha saudosa comadre que eu chamei de Laura. Essa história, a qual foi verídica, mas com um claro jeitão de lenda, me recordo de ouvi-la a primeira vez quando eu era criança. E em uma oportunidade, quando ela estava acompanhada da outra testemunha, pedi novamente para que ambas me relatassem, o que consegui guardar na memória a maioria dos detalhes. A outra moça, a amiga da Laura, que eu chamarei de Palmira, não gostava de tocar no assunto. E com muita insistência me recordei do olhar lacrimoso e das poucas palavras proferidas. Era notório que Palmira ficava totalmente pouco à vontade com o evento. Minha comadre morava na cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo, em uma ladeira nas proximidades da antiga estação ferroviária. Os caminhos nos dias de hoje estão repletos de tráfego 24 horas do dia, devido aos devotos que procuram a canção nova para rezar. Mas naquela época, lá pelos anos de 1960, era bem mais tranquilo e deserto. À noite, apesar de que a linha férrea quase nunca parava, bem o contrário de hoje, que foi completamente desativada, infelizmente. A Laura, acostumada, portanto, com os barulhos da locomotiva, foi com surpresa que ela começou a acordar certas noites da semana, sempre por volta de 2 da madrugada, com o barulho de um cavalo que galopava e relinchava debaixo da sua janela. Estranhamente intrigada, ela começou a acordar o marido, perguntando se ele também ouvia o cavalo. O que ele sempre falava para ela que ela voltasse a dormir porque era só sonho. O que era de estranhar é que Laura era a típica nona que nunca tinha medo de nada. Mas como ela mesma dizia, tinha algo de estranho naquele cavalgar, era meio anormal. Como não eram todas as noites, ele deixou para lá até que em uma época de quaresma, o tal cavalo começou a acordá-la todas as noites, dando-lhe calafrios, e como sempre o marido nunca ouvia, a não ser a última vez em que aconteceu. Naquela madrugada, pelas palavras dela, seu marido acordou com o barulho do cavalgar misterioso e arrepiado e falou que isto não lhe é deste mundo. E neste ponto, abro um parêntese para afirmar que meu saudoso tio era uma pessoa de muito boa índole e ainda frequentava a Umbanda, sendo logicamente muito bem protegido, o que eu concluo que o tal evento não era para ele presenciar, e sim para as 2 mulheres que posteriormente foram postas à prova. Agora que o alerta do marido, a Laura ficou então mordida pela curiosidade de ver este tal cavalo, apesar de faltar-lhe a plena coragem para simplesmente abrir a janela do quarto e olhar para a rua e ver o que galopava. Ela então contou à amiga Palmira o que passava todas as noites e a convidou para passar a noite na casa dela. Era simplesmente, nas palavras dela, ver se era ou não um simples cavalo andarilho que escapou de alguém e resolveu dar umas voltas na rua da casa dela e ponto final. Mas se não fosse sua intuição avisando que havia algo sinistramente errado, porque simplesmente não olha para fora horas. Então, as 2 combinaram e a Palmira começou a dormir na casa dela por várias noites. A Palmira, mesmo um tanto avoada das ideias e totalmente sem noção, era pelo menos muito católica, daquela de rezar o terço e ir à missa da manhãzinha diariamente. E como era quaresma então, suas orações triplicavam, seguidas naturalmente de Jesus, sacrifícios e todo o leque de questões que os católicos, ainda mais os do tempo mais antigo, carregavam neste período. Até que uma determinada noite, a Laura acordou ouvindo ao longe o galopar do tal suposto cavalo, e então acordou o marido e a Palmeira. Meu tio ainda deu-lhe o último aviso para que orasse com fé, apenas e parasse de frescuras, de querer ver o que se passava, o que ela ignorou. Correu e viu a Palmira já com o terço na mão e os olhos vidrados de tanto medo, mas com firmeza: abre a janela que a gente vai ver o que Jesus quiser. Então elas abriram a janela e aí sim, elas viram o que me fez dormir com a luz acesa por noite. Não era um cavalo, era um velho magérrimo, com a barba arrastando no chão, com os olhos furados, que descia a ladeira relinchando
E pior, ele não andava, ele saltava com as duas pernas ao mesmo tempo e em lugar dos seus pés havia um casco. Quando as duas viram que o tal ser vinha descendo pelo meio da rua na direção da janela onde estavam, ela viu os braços do marido agarrarem a elas e falar com a criatura: que você, meu irmão, siga seu caminho em nome de Deus, o Altíssimo, e de Jesus, que a todas acolhe seu amor. Siga seu caminho em paz. Fechou a janela. Foi então que a Laura viu que tanto medo havia uma poça da própria urina. E cadê a coragem de sair para a varanda para pegar pano, balde, desinfetante para passar no chão, além de ir tomar um banho, já que o banheiro ficava também na varanda. E a Palmira, então coitada, ficou até rezando um rosário atrás de outro, de joelhos, até o amanhecer. Minha comadre falava que o marido não chegou a ver o que tinha lá fora. Pelo menos era o que ele dizia, que as duas estavam sofrendo um perrengue ao ouvir os gritos das duas, e no reflexo correu para acudir a mulher e a tonta da amiga. E além de tudo, a Laura ainda tomou o maior esculacho de seu marido, por não ter seguido seus conselhos de orar apenas, sem se deixar levar pela curiosidade leviana. Bem depois disso, ela disse que nunca mais ouviu o tal cavalgar, pois missas, novenas e tudo mais o tal espírito recebeu das duas mulheres por semanas. Agora eu penso, o que seria a tal aparição? Erros de interpretação, devido ao medo e ao escuro, sendo apenas um cavalo, um jumento de alguém que fugiu? E as duas não perderam a oportunidade de inventar uma boa história? Ou creram de fato na ilusão de ótica? Esse é um mistério que jamais será desvendado. Seriam os avistamentos de locais, veículos e até pessoas aparecendo serem de épocas antigas e que em seguida desaparecem como se nunca tivessem sido avistadas? Obras de portais tempo-espaço que se abririam em certos pontos do planeta, permitindo a conexão presente com o passado? Ou no caso do avistamento de pessoas com trajes e aparências de décadas ou séculos passados serem entidades do além que estariam visitando o nosso mundo? São tantos os mistérios que cercam, mas que infelizmente nunca serão desvendados. Ou serão um dia. O relato a seguir é sobre esses sombrios e enigmáticos acontecimentos. Boa tarde. Queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo. Certo dia, estava eu em uma casa num dia de semana. Coisa rara de acontecer, porque trabalho a semana inteira. Mas justo nesse dia estava de atestado médico, pois estava muito ruim na minha garganta. Moro na capital de Mato Grosso do Sul e a minha casa é pequena, 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha. Também possui uma varandinha que seria a ala de serviços. Então, a minha casa é dividida assim: 2 quartos, um corredor, o banheiro entre os 2 quartos da sala e a cozinha, e saindo dela cai para cuja área de serviço. No fundo da minha casa havia uma casa antiga de madeira que certamente os donos demoliram porque já não tinha utilidade, até porque a madeira estava bem antiga e ninguém alugava porque estamos na área central. Portanto, acaba que o fundo de minha casa então tem um terreno baldio, tem alguns pés de limão, de mamão e alguma outra árvore, mas sempre muito limpo. Eu não estou acostumada a ficar em casa sozinha. Na verdade, nunca ninguém fica em casa só. Moro com a minha mãe e a minha irmã. E como já havia dito, nesse dia não fui trabalhar porque estava de atestado médico. Estava eu com a Laia, minha cadelinha, entediadas, e por conta de tantos remédios que eu teria consumido aquilo, reagiu de forma que me deu muito sono. E eu sou uma pessoa que não durmo de dia. Eu nunca adotei esse hábito de tirar cochilo pós-almoço ou coisa do gênero, simplesmente pelo fato de que não consigo dormir. Meus olhos e a minha mente não entram num acordo com relação a isso. E nesse dia acabei por dormir com a minha cadelinha ao meu lado. Eram aproximadamente 2 da tarde, sol quente, sem vento, nem nada, e éramos só eu e ela, ninguém mais. Quando de repente a Laia deu um pulo ao meu lado, algumas coisas haviam lhe assustado. Quando eu olho, vejo uma figura minúscula de gente, especificamente de um menino todo de azul. Parecia uma figura de pintura de anos 60, ou sei lá. Ele parecia vir do passado. Vestia uma capa de chuva azul, um chapeuzinho azul claro.
e usava galochas azul claro. Ele estava brincando, mas quando olhou para mim ficou intacto, como se eu tivesse assustado. E não ao contrário. Nisso eu disse: "O que faz aqui?" Ele simplesmente sorriu e saiu correndo como se estivesse imitando um avião. Aquelas brincadeiras de criança que abre braços fingindo ser um pássaro ou um avião. Ele saiu correndo pelo corredor e eu saí correndo atrás dele, a Laia latindo e correndo também. Mas quando entramos na cozinha, tomei um baque. O susto foi tão grande que eu fiquei tonta. Todo o meu corpo paralisou naquele instante, quando vi que ele simplesmente sumiu. Sumiu! Ele foi sentido à varanda que dá acesso ao terreno baldio e simplesmente evaporou. Então foi ali que eu tremi de ponta a ponta e a minha cadelinha latindo e procurando ainda. No entanto, eu pensei comigo, era coisa da minha cabeça por conta dos remédios e eu teria cochilado. Sonhei com isso e me assustei. Mas o que justifica a atitude da Laia? Dizem que cães são sensíveis a coisas sobrenaturais, então eu acredito que eu tenha vivido mesmo naquele instante. Mas hoje, eu explicando e também há tantas vezes que contei, eu fico bem e não mais assustada, porque ele sorriu para mim e eu o assustei. Ele voou no seu avião no lugar errado, mas eu me lembro dele claramente.